Ok, vamos analisar a fundo o que aconteceu. Isso aqui é um pós-mortem técnico de um dos maiores apagões da internet da década. E, spoiler, não foi um ataque. Foi algo que revela muito mais sobre a infraestrutura da web hoje em dia. Imagina a cena. Era uma terça-feira, 18 de novembro de 2025, um dia que começou normal, mas que, de repente, se transformou numa crise digital global. A espinha dorsal de uma parte gigantesca da web simplesmente parou de responder. E o impacto foi imediato, devastador. Pensa bem, ChatGPT, X, sistemas de banco, plataformas de streaming, sites de governo, tudo que dependia da Cloudflare começou a dar erro. Em questão de minutos, ficou claro que o problema era sistêmico e a escala gigantesca. Tá, mas como é que uma coisa dessas acontece? Para entender, a gente precisa dissecar exatamente o que deu errado. E essa não é uma história de hardware que queimou, mas sim de uma falha em cascata, puramente lógica, que começou com uma mudança que parecia totalmente inofensiva. E aqui está o ponto central para a gente entender o que houve. A diferença entre control plane e data plane. Pensa assim, o control plane é o cérebro, é onde as decisões e as regras são criadas. O data plane é um músculo, é a linha de frente que executa essas regras no tráfego real. O que aconteceu em novembro de 2025 foi um caso clássico do cérebro enviando uma configuração envenenada que nocauteou o músculo. A cadeia de eventos foi precisa e quase inacreditável. Tudo começou com uma simples mudança de permissão num banco de dados ClickHouse. Isso fez com que uma query, que gera um arquivo de configuração para o sistema de bot management, começasse a retornar dados duplicados. O resultado? O arquivo de configuração dobrou de tamanho. E o sistema de automação, fazendo seu trabalho, pegou esse arquivo gigante e distribuiu para a rede global. Quando os proxies tentaram carregar esse monstro, ele estourou um limite de memória e, pronto, o processo entrou em pânico e caiu. Isso não é especulação, tá? A própria Cloudflare confirmou tudo no post-mortem oficial. Não teve ataque, não teve invasão, a causa raiz foi 100% interna, um comportamento inesperado que emergiu dos próprios sistemas automatizados da companhia. E claro, a história não terminou com a falha do proxy principal. Aí que o efeito dominó começou de verdade. A falha se propagou para baixo, derrubando um monte de outros serviços que dependiam dele. Vamos ver como essa cascata se desenrolou. No nível mais fundamental, a falha foi essa. De um lado, a operação normal, com o proxy processando o tráfego. Do outro, o proxy em pânico, travado, incapaz de fazer sua função mais básica e devolvendo o erro 5xx para todo mundo. Era um estado binário, ou funcionava ou estava completamente quebrado. E aí o dominó começou a cair. O Workers KV, que muita gente usa, parou, o Cloudflare Access, de autenticação, também. E o mais irônico, nem os engenheiros da Cloudflare conseguiam logar no próprio dashboard, porque o sistema de captcha deles, o Turnstile, também dependia do proxy que tinha morrido. A linha do tempo mostra a velocidade do estrago. A mudança foi às 11h05. Apenas 15 minutos depois, os primeiros erros já pipocavam na rede. A recuperação, por outro lado, foi uma batalha de horas. Envolveu bypasses manuais, depois consegui parar a propagação do arquivo ruim às 14h24 e só às 14h30 o impacto principal foi resolvido. A normalização completa só veio às 17h06. Rapidinho aqui, se essa análise técnica está sendo útil para você, deixa aquele like e se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Ok, a gente já entendeu a parte técnica, mas a magnitude do impacto revela uma verdade muito maior sobre a arquitetura da internet hoje. Agora vamos analisar o porquê de uma única falha ter tido um alcance tão absurdamente vasto. A resposta começa com este número, 20%. Estima-se que cerca de 20% de toda a internet passe de alguma forma pela rede da Cloudflare. Isso quer dizer que a empresa não é só um provedor de serviços, ela se tornou uma camada fundamental da própria infraestrutura da web. E essa citação aqui é perfeita para explicar o paradoxo. A internet foi projetada para ser descentralizada, mas, por questões econômicas e operacionais, a gente construiu por cima dela uma camada lógica que é super centralizada. O resultado é o que alguns chamam de monocultura digital. A dependência de pouquíssimos provedores cria pontos únicos de falha em uma escala massiva. E esse gráfico aqui ilustra bem o trade-off. É claro que construir uma arquitetura tradicional, dependendo de um só provedor, é mais barato. Montar uma arquitetura resiliente, com múltiplos provedores, tem um custo maior. Acontece que o custo de uma interrupção catastrófica como essa é ordens de magnitude maior do que qualquer investimento em resiliência. Então, qual é a solução? A lição aqui não é simplesmente abandonar os grandes provedores, é projetar sistemas que consigam sobreviver às falhas deles. Vamos para a parte prática.
Essa é a pergunta que todo SRE, arquiteto e líder de tecnologia deveria estar se fazendo agora. Como a gente garante que o nosso negócio não vai cair junto com o nosso provedor? A resposta está na diversidade. É ter multi-cloud para computação, multi-CDN para borda e, o mais crucial, ter um failover automatizado para gerenciar tudo isso. E não adianta só ter o plano, é preciso testar ativamente essas falhas, usando práticas de Chaos Engineering, além de ter métricas de RTO e RPO muito bem definidas. E a diferença na prática é gritante. No cenário tradicional, a falha do provedor significa downtime. Numa arquitetura resiliente, a operação continua. A resposta deixa de ser manual e reativa para se tornar automatizada e proativa. A disponibilidade deixa de ser uma promessa num papel de SLA para se tornar uma realidade de engenharia. E essa é a principal lição de todo esse incidente. Confiar cegamente num provedor, por maior que ele seja, é terceirizar o seu risco. A verdadeira alta disponibilidade é uma disciplina de engenharia, algo que se constrói intencionalmente na arquitetura do sistema. Valeu por acompanhar esta análise. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais detalhamentos técnicos como este.